boa noite. Mais um episódio do podcast no ar do Saber Viver, gente. Que delícia, não é mesmo? Pois é, 7h30 da noite, já estamos aqui coladinho com vocês mais uma vez, trazendo conteúdos para lá de especiais. E hoje não podia ser diferente. Quero saber, você já está aí preparando, já chegou em casa, já está tranquilo? Já dispara esse aviãozinho, porque hoje o nosso podcast vai falar um pouquinho sobre nutrologia, emagrecimento saudável e responsável, que é o principal, e sobre reposição hormonal, quando fazer, quando não fazer, quem pode fazer, tudo isso, doutor Elifas Levi vai conversar conosco. Então, já está na hora de você auxiliar e ajudar alguém que você tanto ama, não é mesmo? Dispara esse aviãozinho, convida a amiga, convida o amigo e fala assim: esse podcast hoje do Saber Viver está aqui para você. E se você tiver alguma dúvida, já entra aqui em contato conosco através do nosso chat, tá bom? Doutor Elifa vai resolver para a gente, vai solucionar algumas perguntas e vai poder estar à sua disposição. Então, não perca seu tempo, tá? E claro, ative sempre o sininho, porque aí você vai saber e vai ficar sempre conectado conosco a hora do nosso podcast iniciando, tá bom? Pessoal, quero dar boas-vindas para o doutor Elifas Levi. Elifas, é uma honra te receber aqui, viu? Gratidão por vir compartilhar conteúdo com a gente, principalmente essa área que eu amo, que é a qualidade de vida. Exatamente. Muito obrigado você pela recepção, pelo convite, né? Estamos aqui para comentar sobre temas que envolvem todo o nosso dia a dia, né? Temas aí que você de casa com certeza já se perguntou, que é quando, por quê, para quê, questão de reposição hormonal, autoestima, alta performance, né? E emagrecimento, claro que é um tema aí que está extremamente em alta e que nós vamos falar sobre coisas sensíveis aqui que com certeza vai influenciar no seu dia a dia e das pessoas à sua volta. Não, Então, já tem aqui um turbilhão de perguntas, tá, vamos, Elifas? Já vamos tem um fazer, turbilhão de perguntas aqui, mas antes eu quero te conhecer. claro. Quem é o Elifas? É mineiro? Como que foi a sua trajetória na infância? E até chegar nessa paixão aí dentro da medicina, né? A nutrologia. Isso é muito bom. Olha, vamos lá. Inicialmente, né, sou de Minas Gerais, cresci numa cidade pequena chamada Itaguara, uma cidade que é um ovinho, próximo daqui, né, próximo de Belo Horizonte, ainda assim. Mas o meu pai é médico, então eu já cresci no meio junto com ele. Eu era Já muito tem ali uma bagunceiro. influência na família. Já tem uma influência. Era muito bagunceiro. A história eu senti, eu era muito bagunceiro. E para evitar que eu destruísse a cidade, para evitar que a gente causasse confusão no colégio, o meu pai fazia o quê? Não, fazia o seguinte: você vai sair da aula e você vai direto para o hospital. Como eu era o único médico da cidade, né? Ai, Basicamente. Então, gente. assim, ele fazia de segunda a segunda os plantões dele. Então, eu ia para o hospital, saía da aula, ia para lá e ficava com ele. Então, ali a gente já tinha aquele tato, né, com a medicina, aquele contato direto ali. Então, a questão de sutura ele já deixava auxiliar, cirurgias, entre vários outros. Então, a gente foi tendo esse contato inicial com a medicina. Dali em diante, quando eu fui crescendo, como eu fui um menino muito Mas nós agitado, estamos falando de quantos anos isso ali? nossa senhora, isso daí, Você tinha então, quantos anos quando você começou a entrar assim nessa área do trabalho do seu pai? vamos colocar uns 7 anos aí, 7 uns anos, sete você vê que faz anos, a 7 anos. diferença, né, gente, esse espelho. Mas aí essa energia toda que eu já gastava ali, quando foi crescendo, ensino médio a mesma coisa, então fui um cara muito atlético, um cara que praticava muitos esportes, né? Então handball, vôlei, até meio xadrez, gente, assim, é do céu ao inferno, tá? Tanto de pouco movimento quanto movimento excessivo, natação, corrida, nossa, tudo que você imaginar, triatlo, era tudo que a gente competia, Mas você né? sabe que, assim, o xadrez, eu sou apaixonada com Isso é bom, xadrez, então porque vamos fazer um ao vivo aqui ainda para todo assim mundo é para uma ver a gente jogar. atividade que destaca a mente, não é mesmo, Sim, Elisa? Quanto que a gente é, abre na mente com o jogo de xadrez, é muita gente? estratégia, né? É muito Totalmente. pensamento, tanto para frente quanto para trás, seu do outro. Então, assim, é um jogo muito interessante, né? E nesse mundo dos esportes, voltando, nesse mundo dos esportes aí, eu me encontrei como, ou vou falar assim, como válvula de escape, como hobby, né? Uhum. E quando eu entrei na medicina, quando eu fui para São João del Rei, né? Eu fiz lá em Fez São João del faculdade Rei, lá. fiz faculdade em São João del Rei. Quando eu fui para lá, eu vivi a medicina em si, mas eu não conseguia largar os esportes. Então eu sempre estava na atlética, sempre disputando tudo, né? E quando eu já estava próximo de formar, eu falei, cara,
entendo a medicina, já passei por tudo, mas eu quero alguma coisa voltada mais para a Pro área do esporte. É esporte. tanto que lá a Liga, né, de Medicina Esportiva foi a gente que fundou. Que Então legal. foi mais uma galerinha lá, a gente fundou essa liga. Então a gente já estava envolvido, né? E dali em diante, depois é que eu formei, falei, cara, eu quero estar na minha área. Só que, como todo recém-formado, a gente tem os plantões da vida, a gente tem o E nosso tem que trabalho para passar ganhar por dinheiro, tudo tem que também, passar não por tem tudo. jeito. Então a gente basicamente faz o quê? No meu caso, plantãozinho, que todo mundo faz, começa a investir um pouco mais ali no seu sonho, então uma nutrologia no meio, uma medicina esportiva ali, né? A gente vai estudando, vai Foi se fazendo umas atualizando. pós ali. Isso, a gente vai estudando bastante, fazendo cursos nacionais, cursos internacionais. Então a gente vai se atualizando e, obviamente, indo ali para de encontro com a nossa paixão, né? Que é o que eu atuo aí nos últimos 3 anos. Então a gente está envolvido, né? Nesse meio aí de autoestima, alta performance, reposição hormonal, nutrologia, atletas, tem vários atletas aí, tanto de fisiculturismo quanto de triatlo, corrida, Que jiu-jitsu. legal, Então que tem muito legal. campeão brasileiro aí que a gente tá de Tá olho. apoiando lá e tá Tá apoiando, faz auxiliando no acompanhamento melhor com a gente, tem muita coisa cuidado, legal, né. Então coisa hoje boa. ele fazer médico, nutrólogo, responsável aí pela área da medicina esportiva, te auxilia dentro desse contexto aí, até mesmo de você ter alta performance, sem esquecer, lógico, né, gente, quando a gente fala de Sim, nutrologia, quando a gente fala de emagrecimento, a gente não tem como analisar, né, o ser humano sem essa questão desse diagnóstico mesmo clínico, porque a gente sabe o quanto que o nosso corpo ele é preguiçoso e o quanto que nós mesmos sabotamos ele 24 horas, isso é verdade. e ele adora, né, doutor? Você Ele você adora. sabota sabendo e sabota não sabendo, né, Exatamente. você A tem tudo isso atividade daí. física, então, você adora fazer atividade física sem acompanhamento, não é mesmo? Porque lá você rouba de você mesmo, O gente, essa é Google é seu maior verdade, não guia, tem né. jeito, né? O Google é seu maior guia, o Instagram e o YouTube são os seus maiores aliados ali, né, você Nossa, vai nem fala. montando. Agora, Elis, nós iniciamos esse podcast falando exatamente que, né, dessa questão que você é especialista também dentro dessa área de emagrecimento. Infelizmente, nós estamos vendo aí uma população hoje com um índice já de 82% da nossa população mundial. Não estamos falando de uma população nacional, nós estamos É, falando de uma população mundial. Ontem eu estava estudando à noite sobre isso. pandemia, Nós né. estamos com uma população mundial em 82% da população mundial obesa. É, acima do peso, é. É um índice absurdo. Nós estamos falando de 82% da população mundial. E eu estava comentando hoje, eu estava E comentando vocês ainda. profissionais não ficam assustados com esse número não? Porque ontem eu numa aula com uma nutróloga, ela Sim. me falou esses dados, eu falei: "Gente, como assim?". É porque a gente fica assustado, obviamente, mas ao mesmo tempo não, porque isso ao mesmo tempo tem um fator histórico, né? Eu estava até Uhum, comentando hoje com o pessoal, com alguns colegas que já são aqueles magros de infância, sabe? Desde uhum. sempre, mais magrinhos. Eu comentei, cara, e ele tinha 67 anos, eu fui comentando com ele, falei, cara, na sua época é totalmente diferente. Por quê? Porque vocês já tinham um estilo de vida mais ativo, né? Então não tinha muito esse negócio de táxi, não tinha muito esse negócio de Uber, não tinha muito essa E nem comodidade tela também, e né, nem tela Elis? muito. Então, assim, você se ocupava muito. Se você quisesse alguma coisa, por exemplo, uma receita de bolo, você tinha que correr até uma biblioteca, pegar um livro, ler, voltar, fazer, colher, pega ali. Então, industrializados eram, né? Tinha um comércio de industrializados menor. Então, tudo isso vai assomando ali. Cooperava, né, Isso. gente? Então, a falta de atividade física, da rotina mesmo, do dia a dia, associado a uma alimentação hoje em dia mais industrializada, mais fácil, né? Mais palatável ali, onde você tem várias armadilhas saborosas ali, onde ela vai te prender e te viciar. Então, daquele, por que que eu vou chegar e cozinhar ali, se eu simplesmente posso apertar um botão aqui, chega 10, 20, 30 coisas muito mais gostosas, muito mais saborosas e com menos esforço do que tal E coisa, né? doutora Então, Elifas, isso é muito triste. Eu falo que é triste, porque eu fico assustada, principalmente de saber que dentro desse índice de 82% da população mundial estar obesa, nós estamos falando de 40% desse índice ser criança. a Isso me juventude hoje em assusta dia faz muito. parte disso daí, infelizmente, exatamente por isso. Porque a juventude, ela tá pegando essa parte mais tecnológica, né? Então, esses confortos aí, gerados pela tecnologia, quando a criança ela já nasce nele, vou falar assim, ela já é guiada pelos pais, ela já tem esse conforto, ela não tem o porquê sair. Né? Pensa o seguinte, você já ganha ali, eu vou colocar um exemplo meio idiota, mas você já ganha 10 mil reais por mês. Se eu chego para você e falo assim, vamos viver com 1.000, porque eu acho que dá.
Aí você fala assim, daí você acha que dá, né? Pô, eu vivo com 10, por que que eu vou viver com 1.000? É a mesma coisa, você sair de algo que está mais fácil, algo que é mais rentável, vou falar assim, né? Com a nova tecnologia, você deixa de lado aquele esforço. E a juventude está junto dela, além também do fator da alimentação. Você pega ali esse desenvolvimento tecnológico, essa parte da industrialização e a falta de estímulo, É né? só você observar. Vai no shopping, gente. Vamos falar aqui É, de um shopping. Vai na praça de alimentação. Olha qual é a maior fila com criança. Você vai saber o que, isso que é, nós estamos falando, né? Não, isso é doutor verdade, Olivas? isso é verdade. Nós estamos aqui direitinho sabendo onde que você vai saber onde nós estamos falando. E claro, a gente sabe que a rotina é desgastante. Quem aí hoje está vivendo no mundo de trabalho agitado, principalmente nós, mulheres que, né, adoramos fazer mil e umas funções ao mesmo tempo, e a gente é capaz disso, mas é fato que fica mais tranquilo para a gente na parte de sermos mães, entregar ali um celular, entregar uma televisão com Às vezes isso cores, salva, com né? tudo. E às Às vezes isso vezes, salva. exatamente, às vezes isso salva aquela mãe, né, naquele momento. Nós estamos aqui falando também que tá certo e que tá errado, mas é preocupante, porque antigamente, gente, eu O sinceramente estímulo não era outro. lembro da minha infância. Lógico, eu fui ter aparelho eletrônico, eu era 15, 16 anos, mas eu sei o que que é jogar vôlei, eu sei o Esconde-esconde, que eles que é não jogar sabem o que que é esconde-esconde, mais. A gente sabe o que que é rouba-bandeira. Nossa, muita Você coisa lembra? legal. Você brincou disso, Brinquei Eliva, né? Eu muito, brinquei brincava muito. muito Queimada na disso. rua, a gente amarrava as redes assim, na Então, janela de vizinho, assim, ó. exatamente. Então, Fechava a assim, rua, era muito bom. tudo era brincadeira lúdica, né? Inclusive as brincadeiras lúdicas nas próprias escolas. Gente, pular elástico. Era Era muito bom. delicioso pular elástico, pular corda. A gente ficava se reinventando nessas brincadeiras. Porém, quando a gente fala desse mundo de hoje, que não tem como a gente voltar, né? Infelizmente, não tem como voltar. Pelo contrário, com a IA aí, a gente só está tendenciado a piorar essa situação. Como que você, profissional, tem esse olhar, sabe? Porque assim, eu acho que vai depender mais de vocês, como condutores dessa medicina, como condutores da saúde mesmo, gerar uma comunidade aí de alerta, porque tá ficando muito sério isso. Nós estamos vendo crianças aí cada vez mais obesas, mas diabetes, hipertensão, medicamentos controlados para tudo isso. Isso é algo multifatorial, né? Então você tem que entender que isso daí tem essa parte toda que eu já expliquei aqui, que é cultural, mas o desenvolvimento é tecnológico. Tem ali a falta de estímulos por parte dos familiares, tem a falta de estímulo por parte do governo, porque o nosso país, infelizmente, não é um país que investe tanto em esporte Sim, quanto sim. deveria, né? Mas ainda assim a gente tem todo esse arcabouço aí multifatorial que vai prejudicando de maneira geral. E as crianças, eu vejo muito no consultório uma coisa que chega a ser até engraçada quando a mãe chega para mim e fala assim: nossa, meu filho, ele tá gordo, mas ele come bem. Aí parece que ele come bem de vó, né? Assim, come 3 pratos, 4 pratos, tá ótimo, né? Mas, na verdade, aí ela começa a desenvolver. Fala assim, não, mas é porque ele come aqui muito salgado, muito biscoito, muito doce. Aí eu falo assim, ô mãe, por um acaso seu filho trabalha? Ele ganha dinheiro. Quem é que compra o doce? Quem é que tá colocando isso dentro de casa? Então, na Exatamente. verdade, a culpa não é dele, a culpa é sua. E tem pai que não aceita. Não aceita. Ou seja, a gente tem também esse fator psicológico aí dos pais e de vários adultos mesmo, seja dentro de casa ou não. Uhum. Vocês têm que entender que a nossa vida, a vida do ser humano é uma vida ativa. Então a atividade física faz parte do nosso desenvolvimento, faz parte do nosso dia a dia e deve ser assim para sempre, E eu né? ia entrar agora nessa questão com você, entrando um pouquinho nessa questão hormonal. Sim. A gente sabe que quando a gente fala de hormônios é um universo assim gigantesco e que nós seres comuns não somos ali, né, treinados dentro da área médica, mas a gente sabe o quanto que isso fala e a gente escuta isso desde antigamente. Sim. A aplicação de alguns tipos de anabolizantes de crescimento, hormônios do crescimento, porque essas crianças, vamos falar das crianças, Uhum. Elifas, para a gente poder Vamos. pegar essa ordem cronológica aqui. Se essas crianças de hoje são obesas, eles têm uma intoxicação, é fato, né, na saúde, no corpo. E aí há aquela preocupação. Nós estamos já tendo históricos clínicos registrados com desenvolvimentos dessas crianças com a questão
peniana menor, Déficit psicológico também teste tem, neurológico, psicológico, tem. né? A questão do desenvolvimento na altura, na estatura mesmo dessas Sim. crianças. E os pais acham que tinha que fazer igual antigamente. Não, vou levar ele ali no médico, ele toma uma injeção de VH e ele vai subir de uma vez. Eu queria que você quebrasse um pouco esse paradigma aqui, porque Vamos. realmente assim, é uma das perguntas que eu mais tive aqui hoje. Ah, Sim. posso aplicar GH em criança de 12 anos? Pode se aplicar em 13? Gente, é assim, Sobre o surreal. uso de anabolizantes, né, em criança. Surreal. Mas aqui a gente tem que ver o seguinte, eu falo, gente, é uma coisa que eu vou citar aqui várias vezes, vai ficar meio repetitivo, mas tudo aqui nesse meio, nossa, é multifatorial. Multifatorial por quê? Primeiro, quando você tem ali esse novo índice, né, de crianças obesas, o que a obesidade traz? Ela traz ali principalmente um corpo inflamado, então seu corpo inflamado, você não vai ter uma boa resposta metabólica, você não vai ter uma boa resposta hormonal, tanto de produção quanto de utilização dela, né? E também você vai ter ali um negócio chamado síndrome MOSH, que é o que mais está acontecendo, que é o quê? Um hipogonadismo, ou seja, uma baixa produção dos hormônios naturais, Uhum. principalmente a testosterona, devido a esse excesso de gordura, devido a esse excesso de peso, né? Então o pessoal acha assim, mas eu só tô gordinha, é só uma dobra, é só estética, né? É Não. preconceito contra os gordinhos. Falei, gente, quem dera fosse, com todo respeito, porque você ia lá e resolvia. Preconceito tal, faz isso aqui e pronto, acabou. Mas não é. Esse excesso de gordura causa ali toda uma cascata dentro do seu corpo inflamatória, uma cascata hormonal, uma cascata nutricional que começa lá no seu intestino, que vai causar uma bola de neve. Então, você fica inflamado, aí a sua flora intestinal muda, você deixa de absorver uma vitamina que ia virar um hormônio, que ia atuar no cérebro, no rim, no fígado, no coração. Então, assim, isso vira uma bola de neve que no final a gente começa a ver o quê? Crianças aí com 16, 20, 25 anos, já com doenças crônicas, diabetes, hipertensão, Não, problema de e tireoide. fora que essas crianças, é aquilo que nós falamos, eu tenho acompanhado algumas pesquisas, ô doutor Elifas, porque eu sou da área da saúde, sou terapeuta, Bom então demais. assim, tenho acompanhado algumas pesquisas e assim, eu vejo hoje o índice, inclusive nessas crianças masculinas, né, no gene masculino ali, que estão com índice realmente hormonais masculinos totalmente mais baixos, mais baixos. E aí os pais não estão ali compreendendo. Isso pode ser gerado simplesmente por causa de uma má alimentação, não pode? Sim, é uma má alimentação, uma falta de atividade física, mas principalmente a má alimentação, né? É o que mais pega, porque é muita coisa industrializada, é muita fritura e muito açúcar. É aquele negócio, é a armadilha, né, do paladar, é literalmente o açúcar ali, ele é altamente viciante. E é Então, uma droga, né, e é uma gente? Não droga. tem jeito, é uma Então, droga. assim, a utilização dele para prender a atenção, para prender o gosto daquela pessoa, é muito comum. Então, é a mesma coisa com fritura. A fritura dá ali uma. O sabor dela, né? Eu vou falar assim, eu vou dar uma resumida para não entrar em termos técnicos. Sim. Mas basicamente o açúcar e a fritura ali, elas vão te dar prazer, elas vão te gerar tanto prazer ao ponto de você ficar naquele Viciado. looping do vício. Isso. Viciado. E por isso que a E gente gera isso entra mesmo. até em abstinência quando você tenta É, tirar, né, pior que doutor? entra. Eu tenho muito paciente que tenta tirar o Nossa, açúcar, porque entra em abstinência. eu faço um negócio no meu tratamento chamado fase de rotina. Essa Uhum. fase de rotina é basicamente reestruturar o seu dia a dia. E a primeira coisa que eu falo, açúcar não te acrescenta em nada na vida. Quer dizer que você não pode comer um brigadeiro? Não, você pode comer um brigadeiro, só não faz parte do seu dia a dia. Segunda a domingo, numa festa, beleza, num encontro, beleza. São coisas Você diferentes, entrou agora entendeu? num ponto-chave aqui. Porque as pessoas pensam que quando a gente fala, quando a gente chama a atenção, quando a gente traz um especialista como o doutor aqui, a gente está literalmente sendo cruel com o que traz o hormônio da felicidade para eles, que é saciar essa ansiedade com uma alimentação maior, com um açúcar, com um refrigerante, com um sanduíche. Gente, não é isso. A gente pode tudo, né, doutor Olivas? Pode Porém, tudo. com certeza, não todo santo dia. É um prazer, gente. Eu vou falar assim, eu não sei vocês, mas eu que vim da roça. Um pastel com um caldo de cana. Nossa, é bom Não, eu demais. duvido que o doutor Olivas deixa de comer uma pizza, tá? Não, Eu, eu eu, como eu tenho inteira. uma coxinha, doutor Olivas. É todo dia, é toda Não, semana? Não é, não. mas acontece, tem isso. Você tem os prazeres da vida, né? E Uhum. comer é um deles, obviamente. Você pode saborear ali. Você vai falar que no seu aniversário, no Natal, você vai falar, ai, mas eu não posso comer. Não, para de frescura, você vai Não comer tem essa tudo.
seguro, é tudo bonitinho. controlado, né? Controle também, né? Você não precisa chegar, tem essa mesa inteira aqui é de doce, você vai comer tudo, porque seu olho, né? Ah, eu fiquei o ano inteiro assim, então eu posso. Não é questão de poder, né? Eu não Pô, sei, eu responsabilidade. não sei, doutor, eu não sei você aí de casa, mas o que me vem muito assim, é aquelas 2 etapas bem assim cruéis, não existe meio termo. Ou a pessoa é saradona, é viciada ali no corpo sarado, na academia, naquela coisa toda, ou a pessoa é relaxada. E quando a gente fala assim: "Nossa, eu tenho que sair daqui, do meu sedentarismo", que o médico fala que eu tenho que ir para academia. Tá, eu odeio academia. E aí já desanima. Gente, aqui, eu odeio academia. Tá aqui, ó, a Melissa, apresentadora de vocês, falando: "Eu não gosto de academia". Eu faço? Tem que fazer, Tem não que tem fazer. jeito. Isso que eu ia falar, nós vamos ter que bater nisso aqui, ó. Vai fazer algo, então, que você goste também para suprir, né. Musculação é uma coisa que eu não gosto, mas eu sei o quão bom é para o meu Quão corpo, necessário é né. também. A gente vai falar Mas sobre eu isso. gosto da Tá? dança, então um bom flamenco, vai dançar uma hora de flamenco aí, uma sapateada, bater uma castanha pra você ver como é que você perde Eu já sou mais energia, duro, eu já sou mais duro. né. Então assim, mas faça algo também que te dê prazer, porque aí você vai conseguir ter esse contexto. Melissa, você fala muito, mas você adora um lanche. Gosto, não nego, adoro Quem um não gosta, lanche, né? adoro um podrão de vez em quando, adoro. Bom, Arroz e feijão não é comigo, doutor Elífas, não é. Mas eu como, gosto de um risoto, eu gosto de uma comida diferenciada. Eu vim com da certeza. praia, gente, eu sou mediterrânea, não tem jeito. Então eu Sim, também. adoro um peixe, adoro Bom, frutos do mar. Então assim, você vai, não é todo santo dia. correto. Todo santo dia não tem como, né? Então você vai balanceando, mas o mais importante é você estar feliz, Feliz. bem e bem de saúde. Essa construção é da autoestima, ela é multifatorial mais uma vez. Por quê? Porque entra aí a questão da sua rotina de vida. Tem que ser uma rotina que você gosta, né? Porque o pessoal acha que resolve tudo em dieta, resolve tudo em academia, e na Essas verdade dieta não é. da lua, a dieta Ah, do disco, a dieta do sol, a inventa dieta. o nome aí que Ai, tem tem dieta. tanta Pode dieta inventar o que a nome que gente tem fica até dieta. doido, né? Então, assim, é multifatorial. Você tem que ver o seu dia a dia, tudo aquilo que você come. Se você está satisfeito com o seu trabalho, por exemplo, se você está satisfeito com a sua vida pessoal, como que é a sua vida pessoal, o seu trabalho, seu relacionamento com outras pessoas, além da alimentação, além da atividade física, além do sono e da hidratação. Não, e São os corpo, mente e principais aí. espírito, não tem jeito, nós temos que estar ali Não tem como. alinhados esses 3. Não tem Agora, como. como nutrólogo, uma pergunta que eu mesmo canso de me fazer, que eu queria que o doutor respondesse, é verdade como nutrólogo, tá, doutor, com a sua experiência, vamos dar um exemplo, uma maçã para fulano ela cai muito bem, mas para ciclano pode não fazer bem. Existe isso mesmo? Olha, Alguns nesse. alimentos que fazem bem para uma pessoa, mas não fazem bem para outras? Então, esse fazer bem, fazer mal, ele é relativo porque ele pode não cair bem gastrointestinal, ou seja, Uhum, eu quero fazer uma proposta ali de alimentação, né, para 2 pessoas perder o mesmo peso, por exemplo. uhum. Eu quero que 2 pessoas diferentes percam 2 quilos e eu passo um certo tipo de alimentação. Pode essa alimentação não ser palatável ou digestível, né, Uhum. tanto estômago quanto intestino, para cada pessoa. Mas falar assim que O um alimento em alimento si. saudável, né, sendo saudável o alimento, você dá isso para uma pessoa e para outra, a única coisa que pode alterar é problema de absorção. Por exemplo, você tem uma gastrite, você já tem um problema ali intestinal, então você vai aproveitar menos os nutrientes daquele alimento. Mas falar que faz Ótimo. mal é você pegar algo saudável, né, colocando a maçã aqui, para uma pessoa e para outra, não, acaba Não, que é a não mesma faz mal. coisa. É. E a questão que muito se fala do alimento correto para o tipo sanguíneo, existe isso também? Você já Olha, viu como é que eu tô cheia de dúvida, né, já doutor vi. Olívia? Vou aproveitar que eu É. tô com um nutrólogo aqui, gente. Vamos lá. Existir, de acordo com as línguas, existem, tá? Mas eu não acredito. Cientificamente, não. Eu não vejo base científica ao ponto de falar assim, eu sou O, eu sou A, né? Eu Ah, posso não, comer doutor comidas Olívia. mais quentes. Tô, Eu tô, não tô sou a triste, favor. gente, porque eu sempre escutei que eu sou A positivo e que eu tinha que comer muita carne. Não, mas Eu é sou por exemplo. carnívora. Não, mas por exemplo, aí você chega para um outro tipo sanguíneo e fala assim, mas você não precisa comer tanta carne. Tá, que seja, mas e os nutrientes dessa carne?
Você vai ter que Aham. tirar de algum lugar, né? Então, assim, eu não vejo muita lógica do tipo sanguíneo com o tipo de alimento, com a quantidade de nutriente, com tudo que você tem que ter Então para isso, suprir. e na sua Na minha opinião, opinião, eu não vejo isso é lógica. teoria. É teoria, é teoria. Na sua opinião é Tem quem bate teoria. essa teoria, tem quem gosta dessa teoria, quem vive ela, né? Mas ainda assim, para mim, eu não vejo muita lógica, né? Em base científica, tá bom? Entendi. Construção de autoestima, você disse aqui que é multifatorial, mas Assim, como fazer essa construção? vamos lá. A autoestima, você tem que entender que ela é basicamente a sua mente confortável. A sua mente é confortável com o quê? Com tudo. A autoestima, ela entra tanto a sua composição corporal, como você se vê como pessoa para si mesmo, ok? E como você se vê perante outras pessoas. Isso gera um estado de autoestima, que é aquele estado onde você está confortável. E esse confortável, pessoal, não quer dizer que você aí de casa tenha que ter um corpinho violão, tenha que ter uma cinturinha fininha, uma barriga trincada. Você pode ser gordinho e se sentir bem, ter uma autoestima muito mais elevada do que o Brad Pitt é da vida ali, o gostosão é da barriga saradinha, né? Então, essa autoestima ela é uma construção multifatorial, onde entra o que você quer, o que você pode, o que você deve e o que você acha correto. Porque tem muita gente que acha que é mais radical, né? Ela fala assim, eu tenho que ser magro, eu tenho que ter tanquinho, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Então, mesmo que ela tenha uma vida foda, ela é rica, ela é saudável, mas ela não tem a barriga tanquinha, a autoestima dela vai lá embaixo, Ainda fica né? lá embaixo, né? Então a gente tem que ter essa noção que para você trabalhar uma pessoa ao ponto de oferecer uma autoestima, que é o que eu ofereço, é você estar olhando ela em todos os âmbitos da sua vida. Como que é a relação dela dentro de casa, como que é a relação dela no trabalho, com a família, com o próprio corpo, né? E, obviamente, com toda a sua rotina, que é o quê? Sono, hidratação, alimentação e atividade física. São os 4 principais pilares aqui que todo mundo tem que estar batendo para ter uma vida saudável. Não sou eu que estou falando para você ficar gostoso ou gostosa em casa, para você ter mais ou menos saúde, mas é o básico que você deve controlar para você ter um metabolismo otimizado e, consequentemente, uma alta performance Eu corporal. tenho muita amiga plus size, muita mesmo, muita amiga Uhum. plus size. É um mercado que veio pegando realmente uma autoridade muito grande, mas eu sempre falo com elas: "Vocês estão saudáveis?". É. Porque eu acho que, assim, você ser plus size é muito legal, você ter essa autoestima de olhar para o espelho e falar assim: "Ah, me sinto maravilhosa, gostosa". Gente, eu admiro, Viu como admiro. é a autoestima? Admiro, mas Diferente. a gente está aqui falando de exames clínicos. Você já Exato. fez seus exames, já acompanhou com seu médico? Não, eu sou saudável. Eu tenho uma amiga que, assim, é obesa, dentro do padrão, né, da obesidade, característica obesidade, mas é super saudável. E aí elas ficam assim: "Ah, meu exame nunca deu nada, eu não tenho nada, eu sou super saudável", enquanto a outra ali que é magrinha tá colesterol daquela altura, tá toda inflamada. Mas eu falo que isso daí é igual carro. Compra um carro zero agora e fica 10 anos rodando com o mesmo óleo. Tá entendendo? No começo ele vai dar pau? Não vai dar pau de maneira nenhuma. Vai estar funcionando bonitinho. O óleo vai gastando, ele vai consumindo uma pecinha aqui, uma pecinha ali, uma pecinha aqui, uma pecinha ali. Só que o nosso corpo pensa o seguinte: ele sempre vai tentar sobreviver. Então ele sempre vai se adaptar. Uma coisa que eu gosto de falar, além desse detalhe do óleo do carro, é a questão do mendigo. Fala assim, o morador de rua. Beleza? Aham. O morador de rua, cara, ele come mal. Ele dorme mal, ele não bebe água. Tem morador de rua que toma gasolina de posto. E o Uhum. cara vive 10 anos tomando gasolina de posto e não comendo nada. Tipo, uma coxinha por dia e 2 litros de gasolina de posto. E o cara vive 10 anos e fala, cara, como é que ele não morreu? Porque você começa a analisar, né, o fator Uhum. metabólico e tal, tudo. Fala assim, como que esse cara ainda tá vivo? O seu corpo sempre vai se adaptar, independente da agressão que você coloque a ele. Mas em algum momento, Ele seja vai daqui um gritar, mês, um ano ou 20 anos, ele vai dar pau. Né? ele vai gritar. Ele vai gritar, ele vai dar pau. E quanto mais você agride, na hora que você. Na hora que der pau, não Na tem hora como que seu voltar corpo não, abrir as gente. pernas, na hora que ele soltar, você, quanto mais você agrediu, maior é a queda na hora que ele abrir as pernas. Entendeu? E doutor Elifas, falando de estratégias de emagrecimento, quais são as estratégias que o doutor mais utiliza? Vamos lá, aqui ó. A principal de todas,
que é o que mais dá resultado, por incrível que pareça, é a fase de rotina. Eu estruturo o meu acompanhamento, principalmente anual, aonde a gente tem 3 fases, que é a fase de rotina, tá? O desenvolvimento e o aprimoramento. A fase de rotina é onde a gente vai bater no seu dia a dia, onde eu vou estar ali identificando todos os fatores que eles atrapalham você a chegar no seu resultado. Ou seja um marido que ele come gordura o dia inteiro e fica te puxando junto, mas você é uma mulher saudável, só que você come porque você mora com ele, porque você tem que sair, então você só sai com ele e vice-versa, né? Tá escutando aí, né, digníssimo? Todos digníssimos e digníssimas de casa. Aí o que acontece? Se é algum fator familiar, se é algum fator da sua rotina, né? Onde a gente tem ali sono, hidratação, alimentação e atividade física. Eu vou colocar aqui nessa ordem para vocês entenderem a ordem de importância, tá bom? Primeiro de todos, o sono é o mais importante de todos, onde vai regular todo o seu metabolismo, é onde você fecha a sua fábrica durante a noite e lubrifica todas as engrenagens. Eu posso ir embora já, gente? Eu posso ir embora já, porque agora ele vai começar a detonar comigo aqui. Não, vamos lá, mas se você não faz isso aí, nós vamos começar a xingar. Vamos começar a detonar aqui. Vamos lá. Primeiro, sono. Depois, hidratação, onde, obviamente, você vai estar ali utilizando todo o seu corpo através da hidratação, né? Você vai estar repondo todo o seu sangue e ao mesmo tempo levando nutrientes e hormônios para onde eles devem ir. Então, a hidratação é o segundo mais importante. Terceiro mais importante é a atividade física, tá bom? E, por último, alimentação. E o pessoal faz o quê? O contrário, né? Contrário. Come quase nada, corre, faz umas loucuras aí de vai pra jejuns, academia caramba, de jejum, né? Bebe água quando dá e o sono que se foda, né? Então, assim, é basicamente isso que o pessoal faz. Eles fazem totalmente o contrário. Obviamente você vai perder peso? Vai. Por quê? Porque você tá sacrificando todo o seu corpo. Mas quer dizer que é uma perda de peso saudável? Quer dizer que é uma perda de peso duradoura que você vai ficar? Não é, tá? Hoje em dia, gente, emagrecer... Mas é difícil estar com esses 4 pilares certinho na rotina de hoje. Mas pior que não é. E é onde mais tem resultado. Eu tenho pacientes que em questão de um mês eles perderam 11 quilos de peso. A questão é o seguinte, equipe Saber Viver, estou aqui mandando um alerta para vocês. A partir de hoje, não me acordem com menos de 8 horas de sono. Por favor. Todos os artigos. Vou colocar 10 horas da noite agora para dormir. Acabou de falar comigo 10 horas, só no outro dia, 9 horas da manhã. Os melhores artigos falam que é no mínimo, né, é de neurociência ali, onde é no mínimo 7 horas de sono. Né? Eu coloco 8 para ter uma eu vou te falar, mas são 7 horas. O nosso cinegrafista que tá bem nessa situação, porque esse dorme, esse bichinho dorme, viu? Tem hora que é 12, 14, 16 horas por dia. Mas isso aí entra a qualidade de sono, porque tem muita gente que chega no consultório e fala assim, doutor, mas eu durmo bem. É igual o papo de vó que come bem, né? É porque eu durmo muito, tipo 10, 12 horas. Eu falo, cara, o excesso também faz mal. Mas o mais importante é o quê? Quando você acorda. Você acorda bem disposto? Você acorda cansado? Como que é o seu despertar? Por quê? Isso me fala qual foi a qualidade do seu sono. Ou seja, qual foi a qualidade da renovação do seu maquinário, do seu corpo inteiro. Mas, doutor, ele fez essa questão. Eu, Melissa, tá? Eu sou uma pessoa que coça na cabeça já, gente. Porque a gente tá aqui no podcast, a gente tem que fazer pergunta, né? Manda ver. Eu sou uma pessoa com metabolismo lá em cima agitado. Sou hiperativa. A mente não descansa. Já fiz teste até do sono. A minha mente não descansa. Meu cerebreiro é assim, ó. Loop. Ele não tem o prazo do descanso. Já orientada a tomar N remédios para dormir. Nunca tomei nenhum, porque eu sou contra. Não vou tomar mesmo. E os médicos que briguem comigo. Porém, eu durmo 4 horas. Aquele sono pesadaço. Cara, mas se passar de 5... Eu tô com destruída. Dor nas costas, dor de cabeça, seu corpo acostumou. Dor no ombro. Eu fico assim, saturada. É igual médico. Você fala assim, como é que médico aguenta fazer plantão de 24 horas e dormir 2 horas por noite? Mas e aí nesse contexto, assim, que o meu organismo com 4 horas tem um sono profundo e ali aquele sono pesado, né? Mas que realmente é suficiente. Então, esse suficiente aí, eu não vou falar que eu falo assim, é suficiente pra mim. Isso. Tem muita gente que tem esse sono reduzido mesmo, né? Esse período de sono reduzido, e tem uma qualidade boa. Então, assim, você consegue utilizar essa reposição, né, energética que você tem ali, toda essa reformulação do seu maquinário para a energia do dia a dia.
para o seu dia, e isso que você fez aqui com sono, já está valendo. Então, tem muita gente que dorme 3, 4, 5 horas por noite e acorda bem, consegue viver o dia a dia. Quer dizer que essa pessoa, se ela dormir 7, ela pode acordar ruim, ou até mesmo que se ela dormir 7, ela não vai manter tanta qualidade, né, de regeneração do corpo. Uhum. Isso vai muito de relógio biológico, tá? Você regula o seu relógio biológico. Tem gente que trabalha a noite toda e dorme durante o dia. Sim. Sendo que o nosso relógio Inverte, biológico é o né? quê? Quando o nosso corpo ele tem acesso à luz, a gente É um solta certos circadiano, hormônios, começa isso. diferente. Então a gente tem o despertar devido a essa luz, seja ela artificial ou não, tá? Uhum. Principalmente o sol ali que... Nossa, gente, é muito assunto aqui, mas eu vou É tentar muito resumir. grande, eu tô cheio de perguntas Mas aqui, aí o que ó. acontece? Essa inversão, por exemplo, do dia pela noite, você fala assim, pô, mas não é natural. Beleza, não é natural, mas a pessoa acostumou a isso, né? O Então, organismo já acostumou, né? então acaba que acostuma e a gente consegue utilizar isso daí. Mas o ideal, né, o mundo excelente ali é o quê? Você dormir as suas 7 horas por noite aí e fazer higiene do sono, né? Que é o mais importante de todos. Higiene do sono é o quê, gente? Eu vou te perguntar agora, o que é isso? O seu quarto ele é feito para você dormir e namorar, mais nada, tá? Então pensa o seguinte, quando você for deitar, ter horário para deitar, horário para acordar, deu o seu horário, quarto escuro, um breu, você não vê um palmo na sua frente, pega o seu celular, coloca o despertador e põe longe, na cabeceira, lá na frente. Por quê? Quando você desperta, você é obrigado a levantar da cama para desligar o celular. Então, o seu dia começa. Né? Então, dali em diante, você já parte, já inicia o seu Porque dia. Você não aquele fica negocinho enrolando. de soneca te dá uma sensação de você estar muito mais Não, cansado, mas né? igual você acordar e ficar assim na luz. Liga, desliga, liga, desliga, liga, Nossa, desliga. é muito Então, cansado. isso aí vai cansar mais ainda o seu cérebro. Então, não vale a pena. Acordou. Levanta e vai e começa o seu dia. Né? E quais são as consequências de estarmos falando aí de uma construção de uma autoestima baixa? Vamos lá, uma autoestima baixa, a partir do momento em que a pessoa ela não gosta da situação que ela está ali, seja ela com o corpo, com o trabalho, tudo, isso vira uma bola de neve. Você aí de casa, que já deve, né, ter passado aí por algum momento de olhar no espelho e falar, pô, cara, não gostei, eu não acho que tá bom. Você vai deixar de colocar uma roupa, você vai deixar de ir em certos locais, você vai deixar de ter contato com outras pessoas, porque você acha que elas vão achar alguma coisa de você, do seu corpo, como você está. Né? Você deixa de sentar porque você acha que está dando a dobrinha, então você senta torta, você fica preocupado o tempo todo aqui. Você iria fazer uma reunião aqui agora para oferecer o seu serviço numa nova empresa, você deixa de fazer essa reunião, você delega ou até mesmo atrasa, muda para um online. Por quê? Porque você consegue mudar o ambiente. Tudo isso com medo daquela pessoa não ver o seu corpo, por exemplo. Sim. Né? Então, assim, essa autoestima, que é o momento que você vive, como você se vê, é extremamente importante. E esse é multifatorial, igual eu já expliquei. Não é só um corpinho bonito, mas também o seu dia a dia, alimentação, sono, hidratação e o todo esse psicológico. conjunto, O psicológico entra muito nisso daí, viu, gente? Muito. Agora, doutor Elifas, a gente ouve muito falar nessa questão de substituir a gordura pela massa magra. Eu queria que você falasse a importância da massa magra para esse emagrecimento. Vamos lá, aqui, ó. Pensa o seguinte, para você manter, né, para você manter o seu peso perdido, porque hoje em dia perder peso é fácil, viu, gente? Fecha a boca. Existem vários medicamentos, cirurgia plástica, bariátrica, muita coisa que você pode utilizar para perder muito peso em um curto período de tempo. Qual é o problema hoje em dia? Qual é o nosso maior desafio? Manter o peso perdido. Né? Então, como que você faz isso? Fase de rotina, adaptando o seu dia a dia para, se você precisar utilizar algum atalho, que são as medicações, né, as outras coisas ali, na hora que você retirar isso daí, você conseguir manter. É igual subir um prédio. Uhum. Você tem que ter uma base bem feita, senão os andares, se você sobe o prédio num terreno de areia, ele vai trincar, ele vai cair, não vai dar certo. Então é a mesma coisa, se você não tem uma boa construção de base, você não consegue subir. Então você não consegue manter esse peso perdido. Né? Entendi. Esse é o principal aqui pra gente. E vários fatores, né? Hormonais, psicológicos, tudo isso aí envolve toda a sua rotina do dia a dia que vai pegar autoestima, alta performance, tudo E isso. quando daí. a gente fala de hormônio, tem essa questão, né? Quando que a gente começa a se preocupar realmente com a reposição desse hormônio, ou com a introdução do hormônio no nosso corpo? Mas essa parte aqui é sobre a questão da gordura, você tem que pôr músculo no lugar, porque quando você perde
quando você queima, né, 1 quilo de gordura, pensa assim, você diminui o seu metabolismo basal que o seu corpo ele tenta recuperar. Sim. Gordura para ele é igual dinheiro para nós, tá? Poupança, né? Não, segurança. Tá É ali, segurança. quietinho. Então, a gordura gera energia que mantém seu corpo funcionando. O seu corpo, ele é tipo o Neandertal da época das pedras. Quem é o meu paciente já tá vendo isso aqui, tá falando, meu Deus, ele vai falar isso de novo, de novo. Eu falo para todo mundo. É igual o Neandertal da época Juninho. das pedras. Ele é esperto, mas não é inteligente. Ele sabe que ele tem que sair daqui para vir para cá. Só que ele vai reto. Então, ele tropeça, ele cai, ele machuca, ele arrisca várias coisas, né? Ele se prejudica para chegar ao objetivo dele. Ele não sabe que o excesso de gordura vai dar uma aterosclerose, que vai produzir menos hormônio, ele não sabe disso. Então, para ele só pensa o quê? Pô, gordura gera energia, energia mantém o corpo funcionando, é isso que eu preciso, não quero morrer. Então, ele vai sempre contrabalancear a sua perda de peso para manter essa gordura sua. Então, a importância de colocar um músculo no lugar é o quê? Quando você perde 1 quilo de gordura, você diminui seu metabolismo basal em 25 quilocalorias. Quando você coloca 1 quilo de músculo no lugar, você sobe o seu metabolismo em torno de 13 quilocalorias. Ah, doutor, mas ainda tem um déficit de 12. Tem, mas o seu gasto energético do dia a dia com esse músculo a mais, você compensa. Então, sempre que você perde gordura e coloca músculo no lugar, ele facilita você a manter o peso perdido. E, obviamente, se você for modulando ali a sua perda de peso, alimentação, atividade física, você ainda perde mais peso com muito mais facilidade. Né? Legal. E sobre a questão hormonal. É quando que a gente deve se preocupar, doutor Olívio, nessa Sempre. Não tem um reposição, momento né? assim, você não precisa esperar dar pau, você não precisa esperar o seu corpo dar sinais. Se você aí de casa nunca fez uma pesquisa sobre os seus exames hormonais, faça, tá? Vá lá, faça os seus exames, faça um bom acompanhamento, porque tem muito médico que trata papel, ou seja, mas o exame tá bom, mas o cara tem todas as queixas de baixa de hormônio. Aí você vai falar assim, mas o papel tá falando. Entendeu? Então, assim, a gente não trata papel, a gente trata pessoas, a gente trata pacientes. Então, é extremamente importante você fazer os seus exames, ver como o seu corpo está reagindo a tudo aquilo que você está queixando. E fazer um protocolo individualizado, um protocolo exclusivo, que é exatamente o que a gente trabalha lá, né? A gente faz algo individualizado e exclusivo. Não tem como falar, para você aqui é um Mounjaro, é um Ozempic, é 10 horas de corrida por dia, é uma dieta restritiva, né, radical. Não é, não é. Cada pessoa tem a sua característica, tem ali o seu protocolo feito, baseado em toda essa análise. Então, nesse contexto, não tem idade para repor, para começar a utilização de um hormônio. A partir do momento tem que uma tem avaliação óbvia, né, gente? Tem uma avaliação, fazer essa indicativa, porque... Não é por estética. Não, é isso que eu ia falar agora, doutor Olívio. Não confunda estética com realmente necessidade de saúde. Porque, gente, o nosso dia a dia, ele tem mudado, é fato. Nós não estamos mais, eu até brinco, eu falo assim, eu não tenho hoje a minha energia com 46 anos que eu tinha com 28. Isso é fato, com 30. Mesmo assim, para a gente continuar tendo ainda uma boa fase de energia, a gente precisa sim de auxílio, de repor. O nosso organismo ele vai envelhecer, todos nós vamos, graças a Deus, vamos envelhecer, mas que envelhecemos com saúde aí. A gente fala tanto de pauta de longevidade hoje, né? O nosso índice aí tá cada vez com mais tempo de vida. Eu quero chegar no índice, hoje o índice mensurado de 88 anos, eu quero chegar, gente, a 200, mas com qualidade de vida. Vão ter que me suportar. Essa equipe vai ter que me suportar então, acelerada. Já vai fazendo os 4 pilares. Acelerada. Já vai fazendo os 4 pilares. Essa equipe vai ser acelerada, doutor Olívio, comigo. Tem que me acompanhar. Eu falo, e tem garoto novo na equipe que não me acompanha, não, hein? Tem garoto novo que não aguenta acompanhar. Preocupa não, pode vir que eu te ajudo. Gente, você não dá noção. Os meus filhos mesmo falam, Jesus, mãe, não dá conta, não. Pelo amor de Deus, a gente não dá conta de acompanhar. Tem gente que tem uma energia diferente. Gente, mas vocês estão com 25 anos. A minha filha mesmo fala, eu não sou você, eu preciso de descanso, eu preciso de tirar um dia para ficar deitada, eu preciso... Falo, nossa, mas uma pessoa meu que vale a pena, Deus do céu, tá nos pânicos. Essa energia, né, excessiva aí, e eu vejo mais
gente, com todo respeito, eu vou falar assim, com o pessoal mais antigo, sabe? Então a gente vê essa energia mais no pessoal mais antigo. E eu vou falar hoje aqui da minha sogra. Eu vou falar, Mas meu não Deus era do céu. qualidade realmente de vida E nossa, sim, sim, sim. Mas né? tem Vem lá da também. infância essa Sim, questão das brincadeiras, da alimentação, sim, de sim. realmente ter que ir para uma biblioteca. Oh, meu Deus, quantas vezes você estudou na Barça, você Já estudou fui na na Abril, biblioteca, doutor Eli, você deve ter a minha idade. Você já foi para a biblioteca para ficar estudando ali, já fazendo fui, trabalho ali, já fui. sem ter um chat GPT na Já nossa fiquei muito na vida. PUC ali estudando, nossa Nossa, senhora. né, Isso era ensino gente? médio Então, ainda. assim, Nossa, muita coisa. eu acredito que hoje tem esse diferencial desse Tem, público, tem. né? A garotada de hoje tá Mas uma coisa muito que eu já falei que tem que pesquisar, gente, é a minha sogra. É preguiçosa. a minha sogra. Por quê? Olha só que sogra até nisso daí. Até no podcast a sogra tá presente. Eita, e ó, já tá mandando abraço. Ó, a minha sogra, ela tem uma energia, ela é professora, né, do ensino fundamental, mas ela tem uma energia que ela vai pra aula, ela vai lá pra casa, ela olha os netos dela e ela arruma a minha casa inteira. Ah, é porque eu pedi, é porque eu preciso? De maneira nenhuma, eu tenho faxineiro, tem todo mundo que trabalha lá, mas ela chega, ela não para. Assim, enquanto ela não arrumar alguma coisa pra ela fazer, ela não para. E ela fica 200 por hora, de 7 da manhã, 1 hora da Ah, madrugada, se for preciso. então aí E os exames dela? Porque, né, eu analiso todo. Normal, não tem nada a mais, não tem nada a menos, tudo bonitinho. não, Mas a os exames energia eu não dela é vou falar, inexplicável. não, porque meus exames andam meio bagunçadinhos, mas eu tenho meus motivos. Nós estávamos brincando nos bastidores aqui, gente. Inclusive, já vou até anunciar, a doutor Elívia está inaugurando uma clínica aqui em Belo Exato. Horizonte, no Buritis, né, doutor Elívia, Conheço, junto com o doutor Gustavo aí. Eu tenho colocado muito, eu tenho postado muito do doutor Gustavo, porque Sim. o meu médico, infelizmente, ele sofreu um acidente e veio a falecer mês passado, e ele que me acompanhava, e aí doutor Gustavo, eu falei, é você mesmo, vem cá pra me socorrer. E nós estamos aí, doutor Gustavo tá cuidando de mim e cuidando Isso do aí. meu esposo, né? Então, Perfeito. seus sócios, e nós vamos E, estar lá e nessa tem que ser assim, viu, inauguração, gente? viu, Tem que ser assim, porque gente? senão um fica âncora no outro ali, ó. Então, se for casal, vai os dois. Ah, mas eu tenho filho. É marido, mulher e filhos. Tem que Porque ter uma não rotina, dá tem para que ter mudar a tudo rotina. Lá saudável. em casa, o bom que, graças a Deus, que agora é só eu, meu esposo e a cachorra. Entendeu? Porque os Fica filhos mais já fácil. casados, Fica já mais estão fácil. casados. Agora veio o neto, né? Aí o neto, eu falei, agora o neto vai vir para bagunçar, Ah, né? justo. Chegou na sua casa, a regra da casa. Regra da casa. Mas a gente tem reparado isso, esse cuidado agora, que é a primeira vez que a gente tem feito esse cuidado conjunto. Uhum. É diferente. É bem diferente. Ontem mesmo eu comentei com ele, falei assim, eu sou muito jantar, o almoçar não é muito meu forte. Devido à minha rotina, eu acho que o Isso gera almoçar já compulsão à foi, noite, né? hein? Mas o jantar sempre foi o meu forte, ter que jantar, mas eu não consigo comer comida trivial. Adoro caldo, adoro sopinha, adoro essas coisas. Então, assim, o jantar tem que acontecer lá em casa. Pra gente Normalmente o erro tá na janta, hein? e pra gente é aquela alimentação obrigatória pra Sim, gente, é sim. estarmos juntos jantando. Correto. Até porque é o momento também que a gente tá junto. Então, assim, só que tendo esse acompanhamento hoje, doutor Gustavo, de ambos, ontem mesmo fui fazer uma janta, ele tá assim, não, pede alguma coisa. Eu falei, não, porque antes de ontem nós já pedimos. Então, hoje nós vamos fazer alguma coisa. Eu na mentoria, fazendo aula, ele na sala fazendo aula, que a gente faz a aula até junto, e mesmo a mentoria, né, com a diferença de tempo, eu fazendo a janta, e ali eu falei, não, a gente tem Isso que gera um jantar. momento também, né? Porque Gera um é momento. importante. E se fosse em outro tempo, te confesso, e todo mundo que me conhece sabe que eu sou a louca do bistrô. Eu amo um bistrô à noite. Amo. Quer me acalmar, Douglas? Quer me Vamos acalmar? pro Tô bistrô. ali, chega aqui e fala assim, Mel, vamos jantar no bistrô. Me Bora. acalmou, Isso é bom. entendeu? É o único momento que eu consigo parar, tomar meu vinho, eu adoro um vinho. Então, para ali. Porém, a gente sabe, como ele está fazendo um tratamento também de saúde com o doutor Gustavo, nessa questão da hipertensão, que é também hereditária, diabetes, essas coisas. Então, eu falei, se eu não exigir agora, não vai. Mas a obesidade é um problema crônico, assim como diabetes e hipertensão, né? Sim. É uma coisa que eu teclo muito, é o seguinte, gente, você que é obeso, você que está acima do peso, você tem uma doença crônica, doença inflamatória crônica. Que qual é o problema? É igual diabetes e hipertensão. Você toma um remédio, regula.
Se você Mas para se de você tomar o para de remédio, tomar. desregula. É a mesma coisa, se você começa um tratamento para a obesidade, é o resto da vida. Porque você já tem um corpo. Eu pensei, o seu Neandertal ele já sentiu o sabor, ele já sabe o que é aquele excesso de energia, aquele excesso de... Então ele vai sempre tentar voltar para aquilo ali. E sabota a gente E também, sabe né? Nosso totalmente, organismo sabota totalmente. a gente, né? Que, ó, é um comparativo que lá vai meus pacientes, não, ele lá vai falar isso de novo. O que acontece? Eu sempre falo, pensa, você trabalha para mim há 10 anos. Há 10 anos eu pago para você R$ 10.000 por mês. Do nada eu chego para você, a partir de hoje eu te pago só 1.000. Seu corpo vai chegar para você e falar assim, pô, cara, você é no mínimo maluco, né? Tô acostumado aqui a 10.000 calorias, do nada você vem aqui e me oferece 1.000, que é essas dietas malucas aí, né? Do nada você vem e me oferece 1.000, você não vai se demitir, mas você vai para casa pé da vida, falando assim, ó, a gente vai ter que cortar a conta de luz, conta de água, o bistrô já era. Então, assim, agora a gente vai ter que começar a economizar até eu procurar outro emprego, que eu não vou ficar nesse emprego de 1.000 mais, não. É a mesma coisa, o seu corpo está acostumado ali com 10.000 calorias, você joga 1.000, ele vai falar, pô, bicho, fodeu, esse cara é maluco, ele quer matar a gente. Então vamos regular. Estômago, aumenta a fome dele. Intestino, trava e eu quero que você reabsorve tudo. Fígado, tudo que entrar, você converte aí pra gente estoca o máximo que der. Cérebro, está gastando energia demais. Eu quero que você dê mais sono, cansaço, pensa menos aí que é melhor para nós. Então, assim, o seu corpo ele vai sempre contrabalancear. É tanto que a perda de peso, é para você ir de casa, ó, pensa que tem um peso aqui, um peso aqui. Você quer sair daqui é para chegar aqui embaixo. A gente faz uma estratégia, você perde peso. Depois você entra em um platô. Aquele platôzinho de ganha 2 quilos, perde 2 quilos. Aquela chata. Todo mundo fala, travei. É Né? aquela, sabe, né? É o efeito sanfona. Então assim, travei. Aí você pega aqui, a gente tem que mudar a estratégia. Perde peso de novo, seu corpo acostuma de novo. Seu Neandertal ele é esperto, ele vai estar sempre ali no meio, né? E não é inteligente, mas ele é esperto. Então ele vai estar sempre contrabalanceando, que é isso que acontece, né? O pessoal acha que é só correr, só fazer dieta, aí ele já vai direto no radical, corre 10 quilômetros e come só alpiste, né? Come só semente. Jesus. Aí chega uma hora que seu corpo já acostumou. E aí, você vai fazer mais o quê? Qual é a próxima mudança que você vai fazer? Porque você já faz o máximo de exercício que cabe no seu dia. Já come o mínimo para você não morrer. De onde é que você vai que tirar? mais que vai É porque a fazer, perda né? de peso ou você realmente isso é consome menos que o muito seu corpo sério, gasta. porque assim, é o que mais a gente vê as pessoas desistindo durante o processo de emagrecimento e durante toda a suplementação, com todos os cuidados e orientações médicas, é exatamente na hora que entra nesse platô. É. O meu esposo São mesmo vários teve esse platôs. problema. É. Faz academia, paga personal, aquela loucura, assim, e chega num momento, eu não emagreço, não emagrece mais, tá ali estagnado, e os exames não melhoram, estão ali do mesmo jeito, fala, opa, peraí, agora é hora de, então, intervenção clínica, É um bom acompanhamento, nutrologista, muda muito isso daí. para a gente conseguir chegar realmente num objetivo de saúde, Sim. porque eu falo que não é nem objetivo estético, é objetivo de graças saúde. a Deus a gente trata com excelência isso daí exatamente pelo fato de não ficar lendo só exames, né? A gente tem um olhar ali, uma análise multifatorial. Então a gente tem ali uma medicina integrativa, não é só o médico. Tem ali também o psicólogo associado a gente, tem o psiquiatra associado. É muita coisa, é muita manha que você vai juntando, né? Muitas peças para você estar construindo o seu prédio, a sua base é bem feita. E isso é extremamente importante. Por isso que eu falo que o nosso atendimento ele é diferenciado por isso. Porque a gente não é o cara que, o seu exame tá ruim. Não é só o exame, beleza. Então, na é verdade, uma coisa. vem Falta uma isso, clínica aí de alto padrão em Belo Horizonte. Continuam-se os atendimentos online Excelente. também, né, doutor Brasil Lipas? inteiro, até internacional. Exatamente. A gente atende da França. Continuam os atendimentos, mas o mais importante é você levantar do sofá e tomar a atitude de se cuidar. Exatamente. Se cuidar, porque a gente tem aí muita coisa ainda para aproveitar nessa vida, nesse mundão aí, né? Deus preparou para a gente estarmos aí realmente tendo um gozo muito gostoso de tudo que a gente pode aproveitar. Correto. Mas você com saúde, você aproveita mais sua família, aproveita os seus amigos, se diverte mais, tem mais qualidade de vida. Doutor Elifas, a gente falando ainda de hormônio, existem também inúmeros tipos de hormônio. Quais são os tipos assim que a gente pode falar que você mais acredita, tem a confiança, né? E que você vê que realmente é seguro antes de qualquer coisa? Tá, então vamos lá. Basicamente aqui, vamos falar de via de administração.
né? Sim. Então, via de administração oral, transdérmico, injetável, tanto intramuscular quanto venoso, né? A gente tem algumas drogas venosas aí também. E o principal, implante Implante. subcutâneo, né? Eu gosto muito da via de implante subcutâneo, exatamente pelo seguinte: quando você tem um comprimido, ele tem um efeito de 24 horas. Então, você tem aqui, ó, vários morrinhos, né? Durante o seu dia. Então, são vários picos e vários vales, picos e Uhum. vales. Então, é como se você acendesse a luz, né, o dimmerzinho da luz, você acende, acende, acende e depois vai desligando, desligando, desligando. E fica assim de 24 em Uhum. 24 horas. O injetável, você injeta ali intramuscular, então ele dá um pico, o gelzinho é igual o comprimido, né, de 24 em 24 horas. Sim, sim. O injetável, ele dá um pico aqui no terceiro e quarto dia e depois começa a cair de novo. São vales e picos mais longos, mas ainda assim a Mas ainda mesma assim dá, coisa. né? Já o implante subcutâneo, você coloca ele aqui hoje, ele sobe até certo nível e libera o mesmo tanto 24 horas. Então é um platô, ele tá ali. Independente se você dormiu mal, se você você não corre o risco de aplicar errado, de esquecer Uhum. de aplicar, de esquecer de tomar, de esquecer de passar, seja qual for. Ele tá ali dentro, no seu tecido subcutâneo, liberando o mesmo tanto todo dia. Então ele fica ali sem influência externa e ó, E qualquer fazendo ali pessoa seus pode efeitos. fazer um implante Qualquer hormonal? pessoa, a partir do momento que tem indicação, né? Então, Aham. assim, supondo, colocando aqui um mundo ideal, onde você tem indicação, qualquer pessoa pode fazer, em qualquer idade. Ali a gente só tem que dosar. A questão é de necessidade, né, claro, Uhum. e a questão de dosagens em si, para os implantes é de acordo com a idade, com o nosso objetivo final. Então, mas a questão de via de administração, eu gosto muito do implante subcutâneo. Quer dizer que ele é o único, que ele é o O único suprassumo de todos? que Não. não. Tem pessoas que é a mesma coisa, dependendo dos exames, dependendo do histórico clínico, né? Certos medicamentos eles não vão cair bem, porque eles vão ter algumas mudanças metabólicas ali. Então, algumas pessoas não podem orais, algumas pessoas não podem com gel transdérmico. Então, a gente vai para o injetável. Tem gente que não tem dinheiro para o implante subcutâneo, até mesmo rejeitou, né? Porque existe essa possibilidade. É igual o Sim. Implanon. Ah, ele é Uhum. excelente, realmente é. Mas tem gente que rejeita, tem gente que não dá certo. Então, tem essas adversidades, né? Então a gente vai modulando de acordo com a possibilidade da pessoa, Eu mas não vou todos dão entrar efeitos num bons. parâmetro aqui muito de contexto, até porque o nosso tempo está finalizando aqui do podcast, Vamos. É muita mas eu coisa, né? queria só que você deixasse aqui bem É, esclarecido, doutor Elifas, que as pessoas confundem implantes hormonais com chip da beleza. isso é verdade. O Ai, chip da gente, pelo beleza, amor de pessoal, Deus. primeiro, passou longe de ser um chip. Passou Passou longe. longe. Passou longe. Passou longe. Tá? Pensa num grão de arroz, um formato de grão de arroz, tipo algodão doce. Né? Você coloca ali dentro do grãozinho de arroz e ele vai dissolvendo e vai soltando ali até que ele é absorvido por completo. Mas o chip da beleza é basicamente a gestrinona, né? Que é da família 19 nortestosterona ali. Mas o que acontece? Essa gestrinona ela foi estudada inicialmente, principalmente nos Estados Unidos, como barreira anticoncepcional. Né? Só Uhum. que depois foi descontinuada para esse quesito e tudo, só que depois a gente começou a ver os efeitos colaterais como algo positivo. Né? Não tão Então, negativos, não tão né? negativo. Então, ali, uma pessoa que é a famosa gestrinona ali, que é o chip da beleza, você vai ter ali, dependendo da dosagem, se o médico for bom de mão, você vai ter, a pessoa para de menstruar, a pessoa emagrece, a pessoa ganha massa, celulite melhora, estria melhora, Você ânimo diminui a melhora. inflamação, Pronto. você diminui tudo no seu corpo. Então pronto, aí você tá vendo isso tudo aqui melhorando, aí como é que você não chama isso de chip da beleza? Porque você vai ficar mais bonito, você vai ficar mais gostosa, Exatamente. né? Então assim, erroneamente o pessoal colocou isso por causa dos benefícios. Mas se for colocar assim, então eu posso colocar como injeção da beleza, porque a testosterona injetável também faz milagres, né? Eita, Então assim, eita. é só um termo que o pessoal fez aí, colocou, né, para um implante de gestrinona. Mas é A bom a gente gente utiliza, ressaltar sim, que tudo tem que ter orientação de indicação, um bom médico, exatamente. indicação desse profissional e profissional qualificado, gente. Não estamos Muito bem, aqui te recomendando qualquer profissional, tá? correto. Então isso é muito sério. Existem, é o que eu sempre falo. Só não tem jeito realmente para a morte e olhe lá. E olhe lá, Eu porque não se sei nem Deus se quer ter, quiser. viu? Não sei nem se quero ter também, Não não. sei o que Deus quer, mas tudo é possível, tudo é bem orientado,
de responsabilidade, tendo indicativo, não te trazendo efeito colateral, você tendo essa ciência, é bem-vindo. Se for para você ter qualidade de vida, é bem-vindo. Isso é fato. Mas tem que ser bem orientado, né, doutor Exatamente. Elifas? Lá na clínica a gente tem esse olhar, né, igual eu já expliquei aqui, então a gente foca muito nesse olhar hormonal. Quer dizer que é só isso? Claro que não. Igual eu já expliquei, é multifatorial, a gente vai olhar toda a sua vida, todo, de É um cabo a rabo. contexto, né? De traumas de infância até o biscoitinho que você come hoje em dia. Então, assim, é tudo, 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 né? E os hormônios estão ali no meio, gente. O hormônio faz parte de toda a construção do seu corpo, tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. E esquece a balela que o hormônio causa câncer. Olha a palavra causa, quer dizer que só por ter o hormônio ele gera, aparece, brota alguma coisa ali, né, um câncer. Na verdade, não existe isso. Se você teve um câncer desenvolvido por causa de alguma reposição hormonal, quer dizer que você já tinha o câncer ali ou a predisposição àquele câncer. E o hormônio simplesmente ativou, que já ia ativar uma hora. Em vez de você ativar com 70 anos, você está ativando agora com 40 por causa do seu hormônio. Quer dizer que o hormônio causou? Jamais Não. será. Jamais será, né? Então, assim, tem muitos mitos e verdades aí que lá na nossa página do Instagram, lá na nossa clínica, a gente desmistifica todos. Então vamos falar um pouquinho, a inauguração da clínica tá para chegar em BH aí por volta de setembro? Vamos lá, a gente deve Por ter volta, pra né, frente. gente? A gente vai acompanhar agora a rede social da clínica do Dr. Elifas pra gente saber quando que vem essa nova unidade. Vai ser no bairro Buritis, aqui em Belo Horizonte, né? Isso, exatamente. Tá Enorme. ficando linda, gente. Eu tenho Muito bom. acompanhado, doutor Gustavo aí. Tá ficando linda, vocês estão de parabéns, Obrigado. viu? Já te agradecer por essa preocupação e trazer algo diferenciado mesmo pro mercado, com esse olhar que vocês têm. Eu sou, assim, suspeita hoje para falar de vocês, porque eu estou tendo o privilégio de ser acompanhada Você por de casa também pode, hein? viu? Então, assim, tem feito a diferença nesse mês que a gente tá junto aí. Correto. E a gente tá nessa busca de trazer realmente mais qualidade de vida para minha saúde, para minha vida, e é isso que importa. Para continuar deixando eu elétrica, É isso aí. gente. Eu fico feliz, né, com o seu relato aqui, e também ofereço aqui, né, fico à disposição aqui para vocês, tanto nas minhas redes sociais, @Dr. Elifas Levi, lá no Instagram, eu sempre abro a caixinha de pergunta, todos vocês aí podem ir lá, podem perguntar, criticar, viu, gente? Não existe crítica ruim. Tudo é construtivo. É tudo aprendizado, e se você não gostou, se você não concorda, me manda, vai saber, eu tô realmente falando alguma coisa errada ali, que eu deveria estudar mais. Eu não tenho problema com isso, eu estudo, eu corro atrás, tá? Eu não tenho papo na língua. Então, assim, a gente bate tudo ali, tá? Do bom ao ruim, e estamos aqui à disposição para melhorar a sua vida, trazendo aí uma autoestima, né, otimizada aí, mais uma alta performance que é para o nosso dia a dia ser de excelência. É isso aí, gente. Então acompanhe a página do Dr. Elifas, acompanhe a página da clínica também, estamos mandando para vocês. Fiquem com Deus, permaneçam com saúde, como diz a minha grande amiga. E ó, lembrando, quinta-feira, podcast Saber Viver, sábado, programa Saber Viver às 9 da manhã, novidades no ar. Domingo, às 7h30 da noite, também tem mais episódio do podcast agora para você, tá bom? Então você se delicie, entre no canal, maratone aí. Nós vamos ficando por aqui, até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau, doutor. Obrigada. Obrigado a você. Gente.